estamos entrando nesse novo tema, retroceder jamais, e que seja uma bênção, que você estude a palavra do Senhor, busque a palavra de Deus, através das lições, e fazendo isso em casa também. E nós temos esse primeiro ensino, a primeira lição dessa manhã, que vai falar sobre quando a fé anda fraca. Vamos abrir um texto então, para lermos em Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 39. Vamos colocar em pé mais uma vez. Vamos colocar em pé e vamos ler esse texto. Hebreus 10, versículo 39. Vamos ler juntos? Diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar? Feche teus olhos. Santo Deus, buscamos a Tua presença neste momento, ouvimos a Tua voz e sabemos que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para agir em nossos corações, edificar a nossa vida e mudar, Senhor, o nosso ser. E nós pedimos, Deus, que abençoe então, use o Teu servo para meditar na Tua palavra, para trazer a meditação da Tua palavra aos corações, e abençoa cada irmão também, para que haja a atenção e haja, Senhor, os ouvidos atentos para a Tua doce voz nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor, e nós agradecemos pela Tua bondade, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos? Nós vivemos, meus irmãos, em tempos difíceis. Nós temos visto grandes expressões que aumentam na sociedade, incertezas que nos cercam, desafios que todos nós temos no nosso dia a dia, e alguns deles parecem que atacam a gente, que dá uma mexida assim, não é? E a gente fica um pouco abalado. Mas esse texto aqui de Hebreus é um texto que nos chama a pensar um pouquinho sobre as situações e olhar além disso. Esse versículo é um versículo importantíssimo para a tradição reformada, justamente porque ele trata aqui da perseverança. Os santos do Senhor, então, são perseverantes. Eles continuam firmes. E alguns teólogos, vários teólogos, tratam esse texto de uma forma muito interessante. Eu queria trazer aqui alguns pensamentos sobre esse versículo. Por exemplo, João Calvino, ele atribui a perseverança aos fiéis, não como algo incerto, mas como aquilo que necessariamente flui da graça de Deus. Então ele vê esse versículo trazendo essa mensagem tão importante. O ponto central aqui é que os verdadeiros crentes podem até enfrentar lutas, mas eles não abandonam a sua fé, continuam firmes, eles não retrocedem. E John Owen também fala sobre esse texto. Ele fala assim: este retroceder é uma retirada da profissão do Evangelho por causa de dificuldades e perseguições. Ou seja, tem alguns que chegam nas lutas, nas perseguições, as dificuldades, e eles retrocedem. Eles voltam atrás, eles desistem, não é? Então ele divide em dois grupos. Tem os grupos que deixam o telefone tocando, e tem os grupos que desligam o celular, né? Não é isso não, brincadeira. Tem um grupo dos que retrocedem para a perdição. E tem o grupo daqueles que creem para a perseverança da alma, não é? Nós também temos Bavinck falando sobre esse texto. Aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo não podem cair totalmente e definitivamente, pois Deus preserva eles até o fim. A fé deles, Deus preserva até o fim. Que bênção. Sproul também enxerga esse texto e traz a seguinte frase: a marca do verdadeiro cristão não é a perfeição, mas é a perseverança. A perseverança. Veja como os teólogos tratam esse texto de uma forma tão interessante. John MacArthur também falou sobre o texto. Ele fala assim: o autor expressa a confiança de que seus leitores pertencem ao grupo dos que creem, cuja fé resulta na perseverança eterna, ou na preservação eterna. É interessante notar esse texto aqui, entender que a palavra aqui, retroceder, que é uma palavra que vai caminhar conosco durante as lições dessa série, dessa revista, é uma palavra que carrega algumas ideias, carrega a ideia de recuar, carrega a ideia de encolher-se. Já viu aquela pessoa que se encolhe diante das dificuldades, não é?
Carrega uma outra ideia aqui que é retirar-se com medo, não é? Outra ideia que essa palavra carrega, voltar atrás por falta de coragem. E evitar, olha só essa aqui, evitar se posicionar para não sofrer consequências. Então, tudo isso, essa palavra retroceder no original, traz de significado, não é? Então, não é apenas um movimento físico para trás, mas é uma postura mesmo de desistência. A pessoa que realmente se entrega, desiste e volta atrás. Essa palavra já aparecia em outros textos também, como Atos 20:20, quando Paulo diz, deixou de anunciar, ou seja, não se retrai para anunciar a palavra de Deus, não é? Então, nós temos uma lição e um tema muito importante, principalmente quando nós estamos falando dos 50 anos, né, pastor Marcelo? Que os 50 anos nos lembram, então, nos traz a ideia de lembrar, de celebrar e de renovar, ou seja, não retroceder. Nós vamos continuar firmes no Senhor Jesus, não é? Vamos continuar firmes nas promessas do Senhor Jesus. Nós queremos seguir e não abandonar essa confiança em Cristo, buscar a segurança nele, pois a fé é no Senhor Jesus, não é? Retroceder vai levar à perdição, a fé vai levar à preservação da alma. Aqui o texto está dizendo, nos mostrando isso. Retroceder, ou seja, ceder, não continuar naquilo que Deus tem, recuar da fé, apostatar da fé, deixar de confiar em Cristo, não é isso que nós queremos. Nós não somos desses que se retraem, que voltam atrás. Não, nós não queremos nos retirar da fé, recuar, mas nós queremos avançar com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós somos aqueles que seguem com Cristo. Leia o texto de novo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o principal ensino que temos aqui é que o verdadeiro crente, ele persevera, mesmo quando a fé dele parece enfraquecer. Mesmo quando a fé está enfraquecendo, sabe quando uma lâmpada vai apagando assim, vai apagando, mas ele permanece. E por quê? Por que mesmo em momentos assim, quando a fé está ali, parece fraca, por que o crente não retrocede? Em primeiro lugar, ele não retrocede porque o seu destino é a salvação. Louvado seja Deus. Amém. O destino do crente é a salvação. Olha o texto está dizendo, nós somos, agora eu estou pegando as palavras ali, montando a frase da salvação. Nós somos para a conservação da alma. Nós somos para a salvação, nós fomos feitos para a salvação. Paulo lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:9, ele fala, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção! Deus nos destinou para a salvação, e isso muda tudo. Isso muda tudo. O caminho, o seu caminho, o nosso caminho, é um caminho não para o fracasso, mas para a vitória eterna. Você não está perdido à deriva. Alguns andam assim neste mundo. Perdidos. Ontem, o pastor Marcelo, a gente estava lendo ali algumas frases de alguns filósofos, assim, inclusive um era pastor, né? E que abandonou a fé. E aí você faz a leitura dos textos que ele traz, dos livros que ele traz depois disso, que são vazios, porque ele chega num limite que não tem mais nada. Chega no limite da desesperança, porque este mundo sem Deus é desesperança. Então, você com a sua filosofia, você pode até pensar, pode até tentar concatenar as ideias, até chegar no seu limite. O seu limite é a perda. Não vai passar disso sem o Senhor Jesus. Esse mundo sem o Senhor não faz sentido. Mas aqueles que são destinados para estar com Cristo, ele tem uma esperança além dessa vida, é da salvação, meus irmãos, esperança eterna. Então, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando tudo parece que está escuro, algumas vezes em nossa vida, existe uma verdade maior. Deus já definiu
o fim da sua história em Cristo. A sua história em Cristo é vitoriosa, louvado seja Deus. Você pode passar ali no deserto, nas dificuldades deste mundo, às vezes passa mesmo, só que a vitória é garantida, a vitória é certa. Aquele que crê no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Que bênção, João 3,16. E essa certeza então impede o crente de desistir. O crente não vai desistir, porque ele foi destinado para a salvação, para a glória eterna. Ele pode até chorar, pode se sentir fraco em alguns momentos, mas ele não vai retroceder, porque ele está crendo no Senhor Jesus. João Calvino diz que a salvação dos eleitos está tão firmemente estabelecida em Cristo, que não pode ser abalada por nenhuma tempestade. Louvado seja Deus. Segundo lugar, por que o crente não retrocede? O crente não retrocede por causa da fé. Então, olha o texto que está dizendo, olha o que o texto está nos dizendo de novo. Nós somos da fé. Não é assim? O texto está dizendo, e nós somos de onde? Da fé. Paulo disse em Romanos 1,17, um texto muito conhecido por nós: o justo viverá pela fé. Segundo aos Coríntios 5,17, andamos por fé e não pelo que vemos. Não é assim? Não pelo que vemos. É pela fé. Esse mundo é um mundo que às vezes quer mostrar as coisas, né? E nos encantar pelo que a gente vê. Mas a palavra de Deus nos chama a andar não pelo que vemos, e sim no que cremos no Senhor Jesus. É pela fé no Senhor. E isso impede o crente de retroceder. A verdadeira fé está no Senhor Jesus. O alarme deu uma ligada aí. Está alarmando aqueles que estão dormindo. Acorda, alerta igreja, alerta, levanta, acenda a sua fé em Cristo Jesus. Ela pode até, às vezes, estar um pouquinho fraca, não é assim? Mas não significa que ela acabou. Não. Pode estar passando ali por momentos difíceis, mas quando ela está fraca, alguém desiste e fala, então vou desistir de vez. Não. Quando você está muito fraco, o que você tem que fazer? Se fortalecer, não é? Às vezes, você tem algum problema com algum músculo, por um acidente, alguma coisa assim, e aquele músculo retrai, fica fraco. Aí o que o médico fala contigo? Vai para a fisioterapia, vai para a musculação, vai fazer exercício, vai fortalecer. E assim também nós devemos pensar quando a nossa fé está fraca e não deixar apagar a chama e desistir totalmente, mas exercitar essa fé para nos manter firmes no Senhor Jesus. E essa força vem dele. Como eu vou exercitar essa fé? É o Senhor mesmo que nos abençoa, que nos levanta, que nos faz sentir diferentes. E em momentos difíceis, quem sabe levantarmos totalmente e olharmos para Cristo. Mesmo quando as nossas emoções falharem, nós confiamos, não colocamos a nossa força nas emoções. É interessante pensar isso, que muita gente hoje, e até igrejas, irmãos, trabalha as emoções das pessoas. Então você vai num culto, aí o culto é pirotécnico, né? Tem até um alarme tocando no culto, né? É pirotécnico. E luzes para lá, luzes para cá, uma música no fundo, os músicos conhecem as notas que mexem na emoção, não é? Às vezes você está numa nota e vai para outra, assim, você está no maior, vai para o menor, dá aquela queda assim, até mexe na sua emoção, não é? E as emoções são assim. Mas a fé não, a fé naquele que vive e reina poderosamente no Senhor Jesus, ela é firme. Não é dos nossos sentimentos. Ah, você tem que sentir Jesus. Não, Jesus está contigo. É claro que quanto mais próximo dele, você adora com tudo, com seu corpo, com suas emoções. Mas é diferente de ser tocado pelas emoções. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã. O Senhor Jesus esteve aqui às 6 da manhã quando estávamos orando. O Senhor Jesus vai te acompanhar durante esse domingo maravilhoso. Até no almoço ele vai estar lá contigo. Louvado seja Deus. Tenha fé no Senhor Jesus. Essa fé então não te deixa retroceder.
Quando você estiver ali com as suas emoções para baixo, chorando, triste, pensando, o meu mundo acabou, e agora não vale mais a pena, mais nada na minha vida, eu vou desistir, né? O que você faz? Você confia no Senhor Jesus, confia na palavra dele, naquilo que ele diz. Veja o que diz Lutero. Lutero diz assim: a fé é uma confiança viva e ousada. Em quê? Na graça de Deus. Tão certa que alguém morreria 1000 vezes por ela. Olha o que diz Lutero. É tão certa essa fé, essa confiança, que alguém morreria 1000 vezes por ela. É aquilo que você acredita e que você entrega até a sua vida por aquilo. Eu acredito nisso. Sproul, ele afirma que a verdadeira fé se apoia não em nossa força, mas na fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso, porque não é na nossa força. Porque quando a gente está fraco, aí que somos fortes, porque nós dependemos do Senhor. É na fidelidade de Deus. E Deus disse que estaria conosco, e Ele está conosco todos os dias. O Senhor é fiel, meus irmãos. Terceiro lugar, por que o crente não retrocede? Porque Deus é que guarda a sua alma. Olha de novo o versículo. Nós vemos ali, nós somos para a conservação da alma. Quem conserva essa alma? É o Senhor. É o Senhor que conserva. Salmo 121, 7 diz assim: o Senhor guardará a tua alma. Isso é muito profundo. Porque a gente pode às vezes guardar a nossa casa, colocar lá o alarme, né? Colocar cerca elétrica, colocar uma proteção, colocar seguranças rondando ali. Pode fazer um monte de coisa. Mas quem pode guardar a alma? Nem a gente mesmo às vezes consegue guardar a nossa alma, né? A gente fica deixa a nossa mente andar por aí, nas ideologias do mundo, nos pensamentos errados, e a nossa mente se perde. Muitas vezes a nossa alma se perde, a não ser o Senhor. Só Ele pode guardar a nossa alma. Isso é muito profundo. A vida pode então nos atingir de várias formas, nas emoções, como eu falei, pode nos atingir no corpo, não é? Nós temos uma violência extrema, no Brasil, por exemplo, em vários outros lugares também, mas se o Senhor guardar a sua alma, ninguém pode tomá-la, ninguém pode tocar na sua alma. Maravilhoso, meus irmãos. Paulo diz assim: sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Percebe o que Paulo está dizendo? Eu sei que Ele é poderoso, Ele vai guardar a minha alma, vai guardar a minha vida até o final, até aquele dia. A nossa segurança então não está em nós, a nossa segurança está no Senhor Jesus. É Ele que está guardando, e por isso a gente não retrocede. Ele está guardando, Ele sustenta, Ele nos guarda, Ele preserva. É o Senhor que faz isso. Por isso o verdadeiro crente, ele pode até ser atacado, mas ele não é destruído. Ele pode ser pressionado, mas ele não desiste. Ele pode atravessar vales, mas ele não abandona a fé. John Owen diz que a perseverança dos santos não depende de sua própria força, mas da imutável fidelidade de Deus. É um Deus que Ele não apenas inicia a salvação, mas Ele leva até ao fim. Louvado seja Deus. Concluindo então, queridos irmãos, a pergunta aqui é: quem somos nós? Nós somos dos que retrocedem? Ou nós somos daqueles que permanecem firmes? Quando a fé está fraca, não olhe apenas para o que você está sentindo, olhe para o Senhor Jesus, olhe para Cristo. Você é destinado para a salvação e não para a perdição. Você vive pela fé, a sua alma está guardada pelo Senhor, sua alma está guardada. Então permaneça, continue lutando, mesmo cansado, se levante, mesmo sem entender, continue remando, continue caminhando, mesmo em meio à dor, porque Cristo está contigo e vai te levar até o fim. Então, como viveremos? Algumas aplicações para orarmos. Em primeiro lugar, confiando no destino que Deus já estabeleceu. Deus já estabeleceu o destino, vamos confiar no Senhor. Não se deixe olhar, não olhe para as ondas, como Pedro falou, as ondas dos mares aqui vão me afogar. Não, confie no Senhor, o Senhor está ali.
Mesmo em meio à tempestade, vou sem vacilar, firme nas promessas do Senhor. Não deixe as circunstâncias abalarem a sua esperança. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos pela fé, não pelos sentimentos ou pelo que vemos. É pela fé no Senhor Jesus. Podemos até olhar e falar, o mundo está terrível. A situação está triste. A tempestade está se formando. Mas não olha para isso. Eu estou sentindo que tal coisa vai acontecer. Não coloque a sua esperança nos seus sentimentos, na sua visão. Coloque no Senhor, na fé. Viva pela fé. Terceiro lugar, queridos irmãos, como viveremos? Descansando então. Descansando. Tenha uma vida nas mãos do Senhor. Ele está te conduzindo, Ele está te preservando. Em meio às lutas, descanse no Senhor Jesus. Tenha certeza de que Ele está guardando a sua alma. Quarto lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos perseverando até o fim, firmes até o fim, sem retroceder diante das dificuldades, mas permanecendo firme diante do Senhor, que vai completar a obra dele em nome de Jesus. Ele vai completar, não vai ficar para trás. Sendo assim, irmãos, retroceder, por alguns teólogos, é visto como apostatar da fé. Não é uma fraqueza, mas é realmente deixar a fé de lado. A fé verdadeira não é essa que fica de lado, é aquela que é firme no Senhor, sustentada por Cristo, nas mãos do Senhor Jesus. E essa verdade nos traz o consolo e a alegria de servirmos Ele dia após dia. Então vamos orar a Deus.